Opa! Cá estou eu on the line para aula 3. Hoje a gente vai falar sobre qual o valor da liberdade. Deixa eu ver se alguém vai chegar junto da gente aí. O Instagram tá falando com a galera para poder chamar. Você que está assistindo aqui essa aula já gravada, hoje a gente tem conteúdo vasto aí sobre finanças para poder falar, finanças pessoais, educação financeira. Tem muita ideia maneira aqui que eu quero compartilhar com você. Deixa eu só dar um tempinho para ver se a galera entra aí. Deixa eu ver aqui, tem um recurso no Instagram. Tem. E aí, bem-vindo. Bom, como eu falei rapidinho aí, hoje eu vou falar sobre qual o valor da liberdade. Hoje é a aula 3 da nossa série de vídeos do acerto de contas, falou? Deixa eu só dar mais um tempinho aí, deixa até para eu poder respirar um pouco. Lá fora tava tocando uma música alta pra caramba, eu tive que fechar ali a janela e aqui dentro ficou abafado pra caramba. Deixa eu normalizar minha temperatura aqui rapidinho. Fala aí, meu amigo. Cara, hoje tem muita coisa maneira pra poder falar aqui. Falar sobre dinheiro é sempre bom, né? Principalmente se ele tá entrando aí na nossa conta, entrando no nosso dinheiro, é muito bom. Deixa eu ajeitar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tô olhando aqui com cara de palerma pro telefone porque eu tava enviando aqui pra galera que pediu pra eu poder avisar quando entrasse. Deixa eu te falar então, vamos lá. Vou dar muito tempo aqui não, porque a galera tem assistido o vídeo mais o vídeo gravado do que aqui as lives. Então vamos começar a real, né? Na real, vamos começar. Cara, primeiro de tudo, sobre que liberdade que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre liberdade, qual o valor da liberdade, que liberdade é essa, afinal de contas. O sentido de liberdade ele pode estar muito amplo, principalmente quando a gente fala especificamente sobre liberdade financeira, que é o que a gente vai comentar aqui hoje. Cara, a liberdade financeira, muitas pessoas podem, né, acabar ligando a possibilidade de você comprar, gastar num mês, num momento, gastar um dinheiro, gastar tudo aquilo que você puder, comprar tudo aquilo que você quiser. Deu na telha, você vai lá, compra, você vai lá, gasta, você compra. Só que liberdade financeira não tem a ver com os gastos especificamente. Tem a ver com você poder se manter, ok? Eu vou explicar melhor aqui ao longo da live, mas a maior parte das pessoas associam de forma errônea, né? De forma completamente errada a questão de liberdade financeira. Liberdade financeira não tem a ver com o fato de você poder gastar muito ou pouco num mês, né? Ou num ano, que seja. Ou você ter salários absurdos, né? Ah, eu preciso trabalhar como, sei lá, engenheiro. Acho que engenheiro ganha bem, né? Ou de repente como um político também ganha bem pra caramba. A galera militar, que a gente comentou essa semana aí, a galera militar também ganha bem. Então não tem a ver bem com o salário que você recebe, ok? E acho que mais importante ainda do que a gente dizer o que a liberdade financeira não é bom a gente explicar então o que ela é. Afinal de contas, então, o que é liberdade financeira? E aí liberdade financeira é o seguinte. Opa. Para participar. Peraí. Liberdade financeira é o seguinte. Primeiro, para você saber o que é liberdade financeira, você tem que entender o que é custo de vida. Custo de vida é quanto que você consegue, quanto que você deveria ter para você poder passar o seu mês. É o que eu chamo de custo de sobrevivência. Quanto que você precisa ter num mês para você sobreviver ao teu mês, né? Quanto que você precisa no mínimo para poder comprar todas as coisas que são necessárias para você sobreviver. Dentro de sobrevivência, você pode somar o seguinte: a tua segurança, tá? A segurança ela faz parte da tua sobrevivência. Você precisa de um local seguro para você poder viver bem, né? E aí você vai ligar a moradia, você precisa se alimentar. Né? A alimentação é uma das coisas mais importantes aí dentro do custo, do teu custo de vida. E uma das coisas que o brasileiro está mais acostumado a gastar, né? Porque nós gastamos valores altíssimos
nas compras que a gente faz para dentro de casa, dos alimentos que a gente paga. Principalmente porque um dos gastos maiores do brasileiro, ele é gasto com lanche, não especificamente com alimentos que a gente compra no mercado. Alimentos que são preparados por terceiros, né, que a gente compra em deliveries, como o iFood, por exemplo. Esses itens que a gente compra, o que terceiros preparam pra gente, normalmente eles são muito mais caros, porque você paga, além do alimento que você vai comer, o lucro do cara, né, você paga a mão de obra do cara e o lucro que o cara vai ter. Você tem que pagar, né, incidem valores que são pagos altíssimos. Mais alto ainda para quem compra o alimento para dentro de casa, isso é recorrente, tá? Isso acontece dentro da vida de muitas pessoas. A pessoa compra o alimento para dentro de casa e acaba comprando também lanche, né? Na preguiça de repente, ou do dia agitado daquela pessoa, ela acaba pagando 2 vezes pelo alimento que ela tem. Isso tudo faz parte do teu custo de vida, tá bom? A tua sobrevivência de um mês, né? A gente conta sempre de um mês porque o nosso salário ele é pago dessa forma, ele é pago mensal, né? Então o custo de vida ele está ligado internamente aí, completamente ligado à liberdade financeira. Porque o seguinte, se você hoje entende que o teu custo de vida por exemplo, eu preciso de R$950 para poder passar o mês. Se esse é o valor que eu gasto para poder passar o mês, esse é o valor do meu custo de vida. E aí pode ter um aluguel, por exemplo, de uma casa, quanto que eu gasto no mercado para poder pagar o meu alimento, para poder durar um mês inteiro na minha despensa. O meu custo de vida, então, é esse. A minha liberdade financeira, então, seria eu ter dinheiro suficiente para poder pagar mês a mês, que seja pago mês a mês, o valor que eu gasto com a minha sobrevivência. Esse é o meu custo de vida. E a minha liberdade financeira é essa. Quando eu tenho dinheiro, patrimônio suficiente, que me gere rendimentos, que cubram o meu custo de vida, que paguem o meu custo de vida. Então a liberdade financeira ela não é uma coisa abstrata, né? Onde você pensa que para eu ter uma liberdade financeira eu preciso ganhar milhões de reais, eu preciso ter um salário astronômico para poder pagar o meu custo de vida, a não ser que o teu custo de vida seja realmente gastronômico. Mas normalmente para as pessoas que têm um salário mensal, onde ela trabalha, né, uma situação de dinheiro, de renda ativa, onde você precisa trabalhar para receber o teu dinheiro, esse dinheiro normalmente ele vem do quanto você produz, do quanto você trabalha. Normalmente o teu gasto não vai ser muito maior do que isso. Normalmente se ele é maior do que o valor que você ganha, você vai ter sempre um gasto maior do que você ganha, em algum momento você vai acabar se atrapalhando nas tuas contas. A tua liberdade financeira, então, ela não é uma coisa tão difícil de você colocar em valores reais. Se eu preciso, então, de R$950, que foi o exemplo que eu dei, para pagar o meu custo de vida, eu precisaria ter patrimônio suficiente que me rendesse dinheiro, o valor suficiente para o meu custo de vida ser pago. Isso é a liberdade financeira. É você ter rendimento suficiente que cubra o teu custo de vida mensal. Ok? É isso que quer dizer liberdade financeira. O teu custo de vida ele pode ser visto em 2 momentos aí, que é o custo de vida atual, que eu vou explicar melhor aqui, e o custo de vida projetado. O custo de vida atual é o seguinte: digamos que há um ano atrás, né, você gastasse no mercado para fazer uma compra total ali para você ou de repente para tua família, você gastasse R$500 para poder fazer essa compra. Isso há anos atrás isso aconteceria, né? Há uns 15 anos atrás, com R$500 você conseguiria comprar alimento suficiente para um mês inteiro. Hoje em dia isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque o real ele vai se desvalorizando com o tempo. Nosso dinheiro ele vai ganhando inflação e vai perdendo o valor de mercado. Parece que as coisas vão ficando mais caras, mas na verdade é o nosso dinheiro que vale a cada mês, na verdade, mas isso é mais suscetível a anos, né? Quando você bota projetado em anos, você tem uma percepção maior de que o nosso dinheiro vai perdendo, ele vai se desvalorizando com o tempo. Então esse valor que era gasto para você em mercado há 5 anos atrás poderia ser R$500, hoje você pode pagar R$800, chegar até R$1.000, do dobro de quanto você pagava. Tudo porque os preços vão aumentando de valor e o seu salário não acompanha de acordo. Só por olhar por esse ângulo, a gente já veria que o valor que é pago hoje, mínimo, né, o valor de salário mínimo que é corrigido normalmente por governo, etc., ele não é um valor que é sustentável. Você vê que durante os anos os teus carrinhos ali de compra vão diminuindo
e o teu salário vai aumentando entre aspas, né? Porque ele aumenta e a inflação aumenta junto com ele. Você acaba não recebendo um salário maior, e sim tendo gastos maiores ao invés de ter um salário maior. Então o teu custo de vida atual ele é importante pelo seguinte: hoje, se você recebesse, digamos que você tivesse um imóvel alugado, comprei um imóvel e tenho um imóvel alugado. Se hoje eu recebesse um aluguel dele de R$900, tudo que eu precisaria para aquele meu custo de vida de R$950 que eu falei logo no início, era de R$50 de diferença. Por quê? Os R$900 que eu recebo daquele aluguel já é quase suficiente para o valor que eu gasto mensalmente com a minha sobrevivência, com o meu custo de vida. Você vê, você consegue enxergar que a tua liberdade financeira, ela pode ser colocada em valor, é um número. Só que ele projetado, ele é diferente. Porque se há 5 anos atrás, R$500 comprava muita coisa no mercado, daqui a 5 anos, se hoje já não compra muita coisa, daqui a 5 anos esse valor é reduzido, né? E não há muito espanto nisso, esse valor reduzido. Então você precisa projetar quanto que você precisaria em X tempo, né? Por exemplo, eu quero atingir a minha liberdade financeira em 10 anos. Se hoje eu gasto R$950 com custo de vida, eu preciso projetar esse custo de vida em um valor maior daqui a 10 anos. Quanto que eu gastaria por mês daqui a 10 anos. E esse cálculo ele pode ser feito em cima em cima desse valor, né, da inflação, que é feita ano a ano, olhando para o passado, você pode projetar o futuro, ou vendo como anda a situação país, né, a situação de risco país. Hoje você tem investimentos que você faz que os valores deles são bem menores, né, comparados aos de anos anteriores, porque hoje a gente tem um risco país muito maior, onde você tem uma inflação muito alta por conta de uma crise que foi agravada, né? Nós já vivíamos numa crise e ela foi agravada pela pandemia. Então você precisa projetar esse teu custo de vida. Então eu preciso me perguntar o seguinte: hoje o teu custo de vida atual é a pergunta de quanto você gasta hoje por mês. E para projetar ele para frente, você vai se perguntar quanto que eu gastaria no meu custo de vida daqui a 10 anos. Quanto que estaria o meu custo de vida? Esse cálculo ele é bem chatinho de você fazer e não é nele que a gente vai focar hoje. A gente quer saber o valor que a gente precisaria para poder ganhar o valor de hoje para a gente atingir a nossa liberdade financeira hoje. Vamos projetar ele para frente, para alguns meses, para daqui a alguns meses. Você tem hoje 2 métodos aí que você pode utilizar para você chegar à tua liberdade financeira. O primeiro deles, na minha opinião, é um dos piores métodos e é o que é o mais utilizado hoje pelo brasileiro, na totalidade de brasileiro mesmo, nosso país. Nossa cabeça é assim, nós somos criados dessa forma, nós somos ensinados dessa forma. Os 2 métodos são da seguinte forma: poupar e investir. O cara que poupa é aquele cara que não conhece normalmente nada de investimento e é um cara que vai pensar no seguinte: eu recebo R$1.500 por mês, se eu vou gastar então R$1.000, o restante que sobra é quanto eu vou ter ali para poder guardar todos os meses. E aí eu projeto esse valor para frente, eu ganho R$1.500 e gasto R$1.000. Então no primeiro mês eu tenho R$500 guardado. E aí eu projeto isso em 10 anos, faço as contas de 500 vezes 12, depois vejo quanto deu vezes 10 anos, para poder chegar no valor de quanto eu teria acumulado na totalidade, nesse tempo inteiro, né? Para poder saber quanto que seria o valor que eu teria acumulado até lá. Só que essa, na minha opinião, como eu falei, é a pior dos métodos possíveis. Por quê? Você só consegue agregar valor maior a quanto que você poupou de forma que seja rentável, né? Se você, a cada ano que passasse, você recebesse uma promoção no trabalho onde você trabalha, e se você recebesse um salário que fosse um salário grande, né? Um salário bom, um salário que fosse que você pudesse guardar mais de 40% do seu salário. Porque uma pessoa que ganha hoje R$1.500, é muito difícil para ela guardar R$500. É muito complicado para ela. Embora tenham técnicas, tenham formas, ferramentas de você chegar a esse valor. Mas é muito complicado, não é tão fácil assim. Principalmente se você pensar sempre que como eu falei, a inflação ela vai sempre aumentando o custo das coisas, né?
É complicado de você manter uma vida com esse padrão ao longo dos anos. É difícil, mas não é impossível. Para o próximo método, então, que seria investir, você tem a pessoa que vai utilizar desse primeiro método, que é poupar. Mês a mês você vai separar parte daquilo que você ganha, e o investimento que você faz são em empreendimentos. Você compra ativos que vão te rentabilizar, vão te render algo, seja mensal, semestral, às vezes trimestral e às vezes também anual. Você tem modalidades onde você vai comprar ativos de empresas que já estão no mercado, de pessoas que entendem sobre o negócio onde elas atuam. Você não precisa especificamente saber tudo que acontece dentro da empresa, todas as tomadas de decisão. Você não precisa de estar a par de absolutamente tudo que acontece dentro da empresa. Uma empresa, por exemplo, que trabalha com produção de automóveis, por exemplo. Você não precisa entender qual é a porca que vai entrar aonde, qual é a linha de produção X, qual é a roda que funciona no carro tal. Você não precisa entender nada disso. Você precisa entender o quê? Que o cara que está dentro da presidência dessa empresa é um cara que pensa no futuro, não é um cara que vai ficar pensando em passado, em projeções anteriores. É um cara que vai pensar em futuro, vai pensar em inovação, que é uma das coisas que hoje as empresas mais prezam, né? A inovação, que as pessoas estão sempre comprando inovação. É um cara que vai pensar fora da caixinha, é um cara que vai estar procurando meios de agregar valor para a humanidade. Esse é o cara que vai se destacar dentro do mercado. Então você não precisa de saber exatamente o que está acontecendo dentro daquela empresa, por trás da empresa. Você precisa entender qual é a cabeça do cara que está liderando ela ali, para onde é que esse cara está levando ela, para que lado que ele está mirando que a empresa vá, e se isso condiz com o futuro que a gente vai ter, né? A gente teve no passado, por exemplo, empresas que ficaram para trás, como a empresa de Xerox, por exemplo. Uma que a gente de repente tem uma maior proximidade é aquela empresa de fotografia, né, que trabalhava com aqueles rolos, a Kodak, que trabalhava com aqueles rolos de fotografia. Ela, por exemplo, depois saiu do mercado. Mas por quê? Ela viu que as fotografias digitais estavam começando, era um mercado em expansão, e ela simplesmente ficou para trás. Ela achou que ela não precisava inovar, ela não precisava renovar como que a empresa trabalhava naquela época. E ela ficou para trás até ponto de falir. Hoje em dia, quem tem essas máquinas que tiram foto de rolo são pessoas que, sei lá, mexem com vintage. Mas não é um mercado em expansão, certo? Os telefones mesmo quebraram essas máquinas fotográficas de digitais. Hoje em dia é mais fácil você ter um telefone para você tirar foto com uma máquina específica ou exclusiva só para tirar fotos. Então você precisa entender só isso para poder investir. Você entender qual é o futuro que o cara da empresa ali mira, para onde ela está indo. Já poupando, você vai demorar muito mais tempo para poder chegar no lugar onde você quer. Porque se o teu objetivo é atingir o primeiro 100 mil reais, o primeiro 200 mil reais, se você só poupar, você vai levar muito tempo da tua vida até lá. Fora que você teria que abrir mão de várias coisas na tua vida para poder chegar nesse número que você quer. O que eu proponho então para esse valor, projetando, como eu falei, o custo atual, é o seguinte: eu tenho aqui uma empresa que eu já venho investindo já tem um tempo, tem uns meses, tá? E eu peguei o valor dela, eu fiz o seguinte: eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, eu já fiz aqui um teste com a câmera, mas como é diretamente do computador, a tela do computador refletida na tela do telefone, ela não fica muito boa. Fora que são muitas informações bem miúdas, né? E aí não fica muito bom na tela do computador. Mas eu vou ler aqui para você e vou explicar para você direitinho como é que foi que eu fiz essas contas aqui. Quais foram os valores que eu utilizei? Primeiro, o salário do cara. Quanto que o cara recebe hoje? Eu utilizei aqui o valor de R$ 1.600, ok? R$ 1.600 é quanto o cara ganha. A despesa total desse cara, custo de vida desse cara hoje, é de R$ 950, como eu falei lá no início. Por isso que eu estava com esse número na cabeça até. R$ 950 é quanto esse cara gasta mensal. E o valor do aporte que ele faz em investimento é quanto ele tem de diferença entre um valor e outro. Se ele ganha então R$ 1.600 e gasta R$ 950, ele tem R$ 650 para poder investir. Eu não vou falar aqui o nome do ativo que eu utilizei, até para que não seja utilizado, né, no futuro como pensamento de compra e nada disso. Eu quero aqui abrir os seus olhos para você entender o seguinte:
para você atingir a tua liberdade financeira, você não precisa de um salário muito alto. Você precisa mesmo de educação financeira. Se sabendo como é que isso aqui funciona, se você souber projetar isso aqui, dentro de qualquer empresa você consegue fazer isso, certo? Então não é a empresa que vai fazer a diferença, o quanto ela está pagando hoje, e sim o futuro dela, como eu acabei de falar. Então eu utilizei uma empresa, ela hoje, a aplicação dela mínima, né, que foi o valor que eu utilizei para poder comprar um ativo dessa ação, foi de R$ 32,82. Era quanto estava cotada a ação dessa empresa quando eu fiz essa planilha aqui. Então os títulos aplicáveis, que é quanto eu consigo comprar, tá, dessa empresa de R$ 32,82, quantas ações eu consigo comprar dela por mês, sabendo que eu tenho R$650 para poder aplicar. Aqui eu estou aplicando inclusive em um único fundo, tá? Uma única ação, para ficar simples aqui a explicação que eu quero dar para você. Eu conseguiria comprar 19 ações. Falou? Não é uma quantidade de ações exuberante, porque esse valor de ação também é até um pouquinho alto, né? R$32,82. Mas o que é interessante para ela é o seguinte: eu vi que o pagamento dela, que estava sendo realizado aqui desse ativo, isso com projeção de 12 meses atrás, tá? Lembrando que a projeção do que aconteceu, o que aconteceu não quer dizer que vai se repetir, mas a gente precisa partir de algum princípio. Eu utilizei os últimos 12 meses. Ela pagou aproximadamente, isso já descontando a inflação, isso é importante, ela pagou mais ou menos 0,76% ao mês. Isso em reais, a gente teria mais ou menos R$ 4,76 por mês. Qual é o valor, aliás, qual é a conta que a gente tem que fazer aqui para entender como que a gente chegaria até a liberdade financeira investindo apenas nesse ativo? Aqui eu fiz apenas fazendo a compra, tá? Mês a mês, 19 ações por mês. A primeira projeção de um ano, no final de um ano, eu teria 228 cotas. Essas 228 cotas, elas estariam rendendo para mim, por ano no caso, no final do ano, R$ 57,12. Esse seria o valor total que ela me renderia até o final do ano, tá bom? Isso sem fazer nenhuma recompra, ou seja, eu fui lá, comprei, eu tenho elas ali investidas e elas rendendo mês a mês, só que quando eu recebo esse dividendo que ela paga ali, esses proventos que ela paga, eu gasto, eu compro qualquer outra coisa, de repente esses R$57 ali paga, sei lá, 3 hambúrgueres no McDonald's, não sei. Agora ele com recompra, só no primeiro mês a diferença vai de 57,12, ele vai para 59,38. É um valor muito baixo, mas isso é no primeiro ano, você vai ter uma projeção maior em uma quantidade de anos maiores, né? Quando você aumenta o tempo, você vai ter uma quantidade de rendimento maior. O que eu queria muito mostrar para vocês aqui, mas não vai ficar legal. O que eu queria dizer para você é que essas contas todas que eu fiz seria o seguinte: eu mantendo o meu custo de vida de R$950, ganhando esse salário de R$1.600 e investindo a diferença dele mês a mês, eu consegui ver que no 11º ano, no ano número 11, no 11º ano, eu vou ter a rentabilidade só investindo nesse ativo e reaplicando, tá? Reaplicando esses dividendos no 11º ano, no mês de janeiro. 11º ano, mês de janeiro. Eu teria de rentabilidade mensal nesse único ativo R$ 951,30, que é um valor um pouquinho acima dos 950, porque o anterior dá 941 e pouco. 950. Nessa época, nesse momento, eu teria investido R$82.000, tá? R$82.936,14, tá? Isso investindo todos os meses R$650, tá? E comprando 19 ações todos os meses. O que eu quero dizer com isso aqui? Hoje eu não sei qual é o plano que você tem para a tua liberdade financeira. Muitas pessoas não têm um plano. Não tem. O plano dela não é de enriquecimento, não é de liberdade financeira. A maior parte dos planos, hoje, eles são vistos da seguinte forma.
eu vou estudar por, sei lá, 5 anos para me formar em psicologia. Acho que é 5 anos que leva para poder se formar. Durante esses 5 anos eu vou pagar a minha faculdade. Então eu vou estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Vou trabalhar e estudar. Isso tudo eu vi rapidamente agora há pouco na internet, por isso eu não sei precisar para vocês os valores corretos, tá? Eu acho que são 5 anos, como eu vi na internet. E se eu não me engano, hoje a modalidade EAD, ela estava custando 600 e poucos reais, que era quanto eu precisaria pagar para poder estudar psicologia. Eu acho que tem até valores mais baratos que isso, mas isso eu vi a média a nível Brasil, tá? No caso, a média dentro do nosso país. 600 e poucos reais. Eu trabalhando aí para receber os meus 1.600 reais e estudando, o valor que eu estaria investindo em ativos, eu teria que estar investindo em mim, em conhecimento. Durante esses 5 anos eu estaria pagando esses 600 e poucos reais aí na média, para poder começar a trabalhar com aquilo que eu escolhi, que é psicologia. Hoje o salário do psicólogo, ele tá na casa dos 2.000 e alguma coisa, também média, também vi isso em site, tá? E a nível Brasil. Em média, o psicólogo recebe 2.000 e poucos reais. Eu não fiz as contas aqui totais, só que o planejamento dessa pessoa, eu não estou falando especificamente sobre o que ela escolheu para estudar, ou que investir em ativos é melhor do que investir em conhecimento. Isso dificilmente vai ser verdade. Porque hoje, por exemplo, se você investir no teu conhecimento financeiro, você vai ter isso aqui de cor e você vai saber que quanto mais você aumentar o valor que você exerce para o mercado, ou seja, o teu salário, quanto que você recebe mês a mês, você vai ter uma possibilidade de investir um valor maior. Então você vai entender isso também. Só que o cara vai levar 5 anos para poder se formar. Para quando ele sair de lá, às vezes ele não tem nem onde trabalhar, tá? Isso quando você está pagando do teu bolso a tua faculdade, porque se você financiar, você paga ainda valores de juros, às vezes você sai da faculdade e continua pagando. A minha ideia aqui para o plano dessa pessoa, que normalmente não tem plano, é que ela está pensando em estudar para começar a trabalhar, para depois que ela sair para o mercado de trabalho, ela ter um salário um pouco acima do salário mínimo. Porque o cara hoje que é graduado, ele recebe um pouco melhor. Ele não recebe também salários, né, exuberantes, mas é um cara que recebe melhor do que a maior parte da população, que é quem recebe a média, que é o salário mínimo. O cara recebe um pouco mais do que isso, mas sem educação financeira, ele não vai ter um planejamento onde ele enriquece. Em algum momento ele enriquece. Parece que o pensamento para essa pessoa que vai escolher estudar, ela entende que tendo esse salário, para ela é suficiente. E às vezes porque se uma pessoa vai conseguir se virar com 1.600 reais, se ela receber 2.000 e poucos reais, ela teria que se virar, porque ela está recebendo mais. Só que o pensamento para essa pessoa é que se ela recebe mais, para esse trabalho laboral, que é o que a gente chama de renda ativa, onde eu preciso trabalhar para poder receber esse salário, ela não tem esse plano de liberdade financeira. Ela recebe um valor que é mais alto do que o custo de vida dela, e para ela, show de bola. Enquanto ela puder continuar trabalhando dentro daquela empresa, ou seja, para ela própria, enquanto ela puder continuar trabalhando, enquanto ela tiver força para trabalhar, ela vai receber por aquele salário. Se em nenhum momento da vida dela, ela pegar parte desse dinheiro e investir em ativos que gerem rentabilidade para ela, seja depois desses 5 anos, depois de 10 anos já formada e trabalhando há um tempo, se ela não fizer isso, dificilmente ela vai chegar à liberdade financeira. Porque ela está com o pensamento do cara que está poupando. Ela vai guardar a parte dos ganhos que ela tem, mas se ela não aprender a investir esse valor em algum ativo, provavelmente ela não vai atingir a liberdade financeira. E isso é questão, isso são valores matemáticos. A matemática vai explicar para a gente que ela provavelmente não vai conseguir atingir, porque ela está trabalhando pelo dinheiro. Ela trabalha pelo dinheiro, o dinheiro que ela recebe é o suficiente para ela poder se manter. Às vezes ela aumenta o custo de vida dela, até porque eu falei, esse custo de vida ele vai aumentando com o passar dos anos. Ela é obrigada a voltar, muitas das vezes, pros estudos. Ela faz uma graduação, depois ela faz uma pós-graduação para melhorar o currículo dela, para ela voltar para o mercado de trabalho. Muitas das vezes ela tem dificuldade em se manter
dentro do mercado de trabalho numa época de crise, por exemplo, como essa que a gente está vivendo, onde muitas pessoas estão desempregadas. O que eu estou querendo dizer com isso, então? Que independente de qual das escolhas você vai fazer, seja você seguir pelo caminho onde você vai estudar, vai criar uma profissão, que eu digo para você que é legal você fazer isso, você vai estudar, você tem que, em conjunto, aprender sobre outras habilidades, que é a habilidade de investimento, por exemplo, você aprender a investir, para que você tenha um plano de liberdade financeira. Enquanto você precisar de trabalhar para poder receber o salário que você recebe, para poder se manter mês a mês, você está trabalhando, você está dentro do grupo da galera que está só poupando mês a mês e não investindo. Você não está dentro do método de investimento. E como eu falei, R$85 mil hoje para você é distante demais, é muito longe. Mas por quê? Nós estamos projetando em 11 anos essa tua liberdade financeira. O teu patrimônio líquido estaria retornando para você esse valor de R$950. Hoje, se você tem um custo de vida que é R$950 e digamos que daqui a 11 anos você esteja com um custo de vida, sei lá, na casa dos R$1.200, se você estivesse recebendo esses 950 e com o salário que você tivesse quando você estivesse trabalhando, enquanto você estivesse trabalhando, esses R$950 hoje para você, ele não faria diferença? Daqui a 11 anos eles também fariam diferença. Até mesmo porque esses valores, eles acompanham o crescimento da empresa que você investiu. Porque nenhuma empresa vai estar dentro do mercado trabalhando, né, querendo que a empresa declare falência daqui a alguns anos. Ela vai estar sempre projetando o crescimento. Se você participa então do crescimento dessa empresa, você consegue dinheiro para você continuar dentro do mercado, você vai estar trabalhando e ter a tua renda passiva. A partir do momento em que a tua renda passiva passa a pagar o teu custo de vida, você atinge a tua liberdade financeira. E como eu falei para você aqui, não é difícil para você chegar até lá com valores, né? É um termo que você consegue colocar em valores. A tua liberdade financeira, ela tem um custo, ela tem um valor. E tem uma diferença até. Por que eu coloquei o valor da liberdade e não o custo da liberdade? Porque o valor da liberdade, ele, como eu falei, ele é algo que você pode projetar. Aqui eu consegui projetar que investindo R$650 por mês, em 11 anos, em um lugar, em uma empresa onde você vai ter uma rentabilidade de mais ou menos 0,76% ao mês, em 11 anos você consegue atingir a sua liberdade financeira. Mas, se você não vai por esse caminho e você só poupa, você vai levar muito mais tempo para poder chegar até lá. E por que eu coloquei então valor e não custo? Porque o custo da liberdade é muito maior do que isso. Aqui para você são valores, são literalmente números, ok? Só que o custo da liberdade ele é muito maior. Você precisa ter disciplina, você precisa ter foco, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa de dedicação. Olha, tem uma série de palavras aqui que vão te colocar no caminho correto. Eu tenho até aqui um artigo separado, vou achar rapidinho para você abrir. De conjuntos de habilidades e aptidões que você precisa ter para você poder chegar até lá. Esse daqui é o custo da tua liberdade. Você precisa olhar sempre para os teus sonhos, tá? Teus sonhos têm que vir sempre em primeiro lugar. Dessa forma você tem que ter prioridade, propósito. Não importa se você quer chegar em algum lugar, você tem que saber onde você quer chegar. Não importa onde é que você está agora. Mas se você está mirando em chegar em algum lugar, você tem que ter propósito para isso. Propósito, prioridade, sonhos. Você precisa criar metas para você poder atingir e saber quais estão sendo os teus resultados para poder chegar até lá. Você tem que ter um objetivo para você bem traçado, para você criar planos e utilizar estratégias diferentes para poder chegar até lá e experimentar coisas diferentes para chegar até lá. Você tem que criar habilidades, investir nos teus talentos, na tua aptidão, nas tuas virtudes. Você precisa ter ação, você não vai ficar esperando as coisas acontecerem para você correr atrás das coisas que você quer. Você precisa de consistência, já falei sobre isso aqui outras vezes. Consistência, consciência, constância. O que não falta são coisas para você chegar até lá. Então o custo da liberdade, ele é muito maior do que o valor da liberdade.
Porque se fosse só um número para a gente atingir a liberdade, era muito fácil. Eu digo aí, eu vou manter o meu custo de vida em R$450, com um salário de R$1.600, acabou. Eu só preciso continuar trabalhando para poder estar apto para poder pagar pela minha sobrevivência. E investindo esse dinheiro, R$450 é muito mais baixo que 950, então atingiria em menos de 11 anos investindo nessa empresa. Só que o meu custo da liberdade para chegar até lá, as escolhas que eu preciso fazer para poder chegar até lá, a quantidade de não que eu preciso dizer para as coisas que eu gostaria de realizar antes de atingir a minha liberdade financeira. Então o custo da liberdade ele é muito maior do que o valor da liberdade. Só que você não precisa, como eu falei com relação à ação, você não tem que reagir às coisas que te acontecem na tua vida. Você precisa assumir, o pessoal fala muito sobre isso, né? Assumir o rumo para onde vai ser levado a tua vida. Você tem que assumir o leme ali para onde vai o teu barco, você tem que ter propósito, você precisa entender as coisas que estão acontecendo à tua volta e que caminho que você quer fazer para poder chegar onde você quer. Falou? Hoje a gente falou aqui rapidinho, eu queria ter mostrado mais aqui para você. Eu vou ver se eu consigo, de repente, gravar um vídeo, né, diferente de gravar uma live, onde eu possa multiplicar aqui as telas para você poder visualizar isso de forma melhor. Inclusive vou trazer conteúdos mais aprofundados para você poder aprender. Nossa conversa aqui hoje foi rapidinha, mas nós falamos hoje sobre o valor e o custo da liberdade. São duas coisas diferentes e duas coisas importantes para você atingir a tua liberdade financeira. Falou? Forte abraço para você, até a semana que vem.